Nem sempre ele mata, é importante dizer, mas o estigma que acompanha o diagnóstico do câncer de mama, que acomete as mulheres em 99% dos casos, é um desafio a mais para quem se descobre vítima da doença. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, de janeiro até dezembro de 2019, cerca de 60 mil brasileiras terão recebido esse diagnóstico. É um problema de saúde pública no mundo todo. E por isso mesmo, foco de campanhas de prevenção cada vez mais expressivas. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai conversar sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa. Há 4 meses atrás fui diagnosticada com câncer de mama e estou passando por 6 sessões de quimioterapia. Tenho 40 anos e descobri o câncer de mama em julho de 2017. A gente precisa estar atento ao nosso corpo. Que a alegria é o que faz matar células de câncer, porque o câncer se alimenta de tristeza. Para conversar com a gente estão comigo no estúdio Fabiana Tonelotto, chefe da mastologia do Instituto Nacional do Câncer, Carlos Vasconcelos, assessor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro, e Mônica Travassos, mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia. E você também pode participar dessa conversa, é muito importante a sua participação. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122, a ligação é gratuita. O que causa o câncer de mama? Qual é a gravidade de cada caso? Que tratamento seguir? Que resultados esperar desses tratamentos? São perguntas que se repetem com frequência nos consultórios médicos logo após a descoberta do câncer. Cada corpo tem uma história. Com essa mensagem, a campanha do Outubro Rosa deste ano reforça a ideia que o câncer de mama é individualizado e ainda que há vários tipos de câncer de mama. O que significa dizer que existe uma extrema heterogeneidade tumoral. Entre elas, as variações de tamanho do tumor ajudam a definir o estágio da doença. Para reduzir os danos do câncer de mama, estudos do INCA relacionam 3 fatores: reconhecimento da doença, acesso aos métodos de diagnóstico e tratamento adequado. O diagnóstico precoce tem aumentado. Hoje no INCA a gente tem recebido cerca de 50% dos pacientes em estágio 1 e estágio 2, mas ainda recebe 30%, 35% dos pacientes em estágio 3, estágio mais avançado, né? Isso só vai melhorar realmente com maior agilidade no acesso e conscientização das mulheres. E principalmente saber que câncer de mama não é uma sentença de morte. Câncer de mama tem tratamento, tem cura. Então você não tem que ter medo de descobrir seu câncer de mama. Você não tem que tentar não descobrir, né? Você pode buscar descobrir que você vai ser tratado e você tem uma chance de cura enorme. A doença atinge mais mulheres do que homens. São 62,9 casos por 100 mil mulheres. No cenário nacional, as diferenças regionais chamam a atenção. O acesso à mamografia de rastreamento ainda é bem menor na região norte, se comparado ao sul e sudeste. A mamografia de rastreamento é feita quando não há nenhuma suspeita de câncer de mama. Ela é indicada para mulheres de 50 a 69 anos de idade, a cada 2 anos. O câncer de mama corresponde a cerca de 25% dos novos casos de câncer no mundo. Só aqui no Brasil, a doença chega a 29% das ocorrências. Não há uma causa definida, e sim fatores de risco. Um dos mais comuns é a idade. Cerca de 4 de cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. O ponto determinante entre tratamento e cura é o diagnóstico precoce. É muito mais raro em mulher jovem, mas pode acontecer. É muito mais frequente a partir dos 50 anos, então 2/3 dos casos vão acontecer a partir dos 50 anos, mas antes disso a gente precisa estar atento ao nosso corpo. O nódulo, um caroço no seio, é a principal manifestação da doença. Está presente em 90% dos casos e pode ser percebido no toque. Outros sinais também podem ser indícios de câncer de mama, como pele da mama avermelhada, retraída,
ou parecida com casca de laranja. Mamas muito diferentes uma da outra. Alteração no bico do peito, mudança na coloração da areola, saída espontânea de líquido do mamilo. Qualquer alteração, por menor que seja, deve ser investigada pelo médico. A recomendação é que a mulher investigue a mama com frequência e fique atenta aos sinais do corpo. Geralmente não dói, é indolor, então não precisa esperar doer para procurar um médico. E não tem que ter esse estigma mais que é incurável. Você tem que buscar, pelo contrário, buscar assistência, que o tratamento melhorou muito. Então, a maior parte, mesmo em países que têm rastreamento, exames de rotina, de check-up com mamografia, de longa data, grande parte é a mulher sempre que detecta. Então, a mulher tem que conhecer os sinais de alerta, né? Tem alguns outros sinais que podem também chamar a atenção. Nossos materiais, a gente informa isso para que a mulher perceba, conheça o que é normal para ela e perceba qualquer alteração sugestiva de câncer. Evidências científicas apontam que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com hábitos saudáveis. Investir em fazer atividade física, manter uma alimentação saudável, permanecer no peso corporal adequado, amamentar, evitar consumo de bebida alcoólica e evitar também o uso de hormônios sintéticos como anticoncepcionais e terapias de reprodução hormonal pode contribuir para minimizar a incidência do câncer de mama. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui hoje para discutir esse tema cada vez mais urgente. É sensação minha, eu tenho várias amigas nesse momento iniciando o tratamento por conta de câncer de mama, então acho muito importante a gente estar conversando sobre isso aqui. Quero começar com você, Fabiana, por conta desse slogan da campanha, né? Cada corpo tem uma história. O que mudou na forma de se chegar a essa mensagem para a mulher, principalmente, que é a principal vítima do câncer de mama, e o que se quer dizer com isso? Assim, não basta mais fazer o exame de toque, precisa se ir além, cada mulher precisa observar de uma determinada maneira. Como é que funciona isso? Bom dia a todos, bom dia, obrigada pelo convite. O que acontece? Essa campanha, ela busca conscientizar as mulheres de que qualquer alteração, que ela conheça a sua mama. O grande mote é conhecer a mama, não ter medo, não ter receio de se tocar, de examinar as suas mamas. Ela deve se conhecer, porque se tiver qualquer alteração, ela tem que procurar um médico, ela tem que ser incentivada a isso, a procurar assistência médica. E o que é uma alteração numa mulher pode ser na em outra, né? É qualquer alteração da sua própria mama, então conhecer a sua mama, as mamas. Super importante se investigar, né? Conhecer seu corpo. Agora, Mônica, eu vou levar para você, vou deixar o Carlos em seguida, porque a gente tem uma questão de política pública, como eu disse, é um problema de saúde pública no mundo todo, mas antes eu quero trazer para você, Mônica, isso que eu coloquei agora, a gente está observando um número crescente de casos de câncer de mama ou as redes sociais estão me dando essa impressão e dando para várias pessoas, porque isso é um comentário geral. Nossa, todo mundo conhece alguém que já passou ou que está passando por uma questão de busca de tratamento. Bem, bom dia a todos, bom dia Yasmine, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Então, está se desmistificando cada vez mais, né? Então, as pessoas não têm mais tanta vergonha em falar sobre câncer. Bem, eu tenho câncer e vou falar sobre o meu câncer. Então, com isso, as pessoas estão falando e estão ouvindo mais sobre câncer. A verdade é que continua o mesmo percentual de quanto de câncer de mama existe, mas a verdade é que está chegando mais a gente a informação. E isso é o que a gente precisa. Quanto mais informação, mais a gente vai conseguir chegar, principalmente aquele que quer, que é o paciente. Então, com a informação, a gente chega, ela vai ter menos vergonha e vai chegar a gente, por quê? O respeito é tudo. Então, o que faltava, o que tinha muito na cabeça do paciente é a estigmatização que era finito, era a morte. E isso não mais existe, isso não mais ocorre. As mulheres estão sobrevivendo cada vez mais ao câncer. Então, se está sobrevivendo e tem vida, tem que ter a vida após. E essa vida após é o que a gente tem obrigação de oferecer. E que bom que estão divulgando, né? Porque justamente como eu coloquei no início do programa, né? Mata, mas também sobrevive-se mais do que morre. Com certeza. Por conta do câncer. O diagnóstico precoce, ele permite uma sobrevida, uma chance de cura de 90%. 85%. Eu quero só segurar um pouquinho, porque isso é um ponto importantíssimo. Eu quero trazer para você, Carlos, essa semana o Senado finalizou aí um processo de
construção de um projeto, de aprovação de um projeto de lei que determina que toda mulher tem que ter acesso a um exame diagnóstico de câncer em até 30 dias. Me parece uma ótima iniciativa, a ideia é muito boa, mas em que medida isso é real, é possível quando a gente pensa nas secretarias municipais de saúde, nas capacidades dos municípios, que é onde estão as portas de entrada do SUS? Como é que a gente pensa isso em termos de política pública? Bom dia a todas e todos, né? É importante, sim, que a gente possa acelerar o diagnóstico, porque, como todos falamos, né, o diagnóstico precoce é a chave para que a gente tenha uma melhor sobrevida, uma melhor qualidade do tratamento, né, e uma melhor efetividade desse tratamento. Mas é complicado a gente ter uma lei aprovada nesse sentido quando a gente tem, por exemplo, o congelamento das verbas da saúde, né, que estão congelados por 20 anos por conta da Emenda Constitucional 95. O diagnóstico, ele muitas vezes é dificultado por dificuldades, inclusive, de financiamento, né, dos procedimentos para que se chegue a esse diagnóstico, né? E também incentivos para que os municípios, que são quem no dia a dia atendem a população diretamente, tenham recursos para investir em maiores serviços de atenção primária, né, que é a saúde da família, porque é lá que a população vai no dia a dia, em serviços de suporte para, inclusive, dar o suporte emocional às pessoas que tenham um diagnóstico para que elas possam manter a sua estrutura pessoal e familiar, né? E também os serviços de média e alta complexidade. Então, é importante sim que o Senado esteja preocupado com isso, é bom, né? Mas a gente espera que, da mesma forma, tanto o Senado quanto a Câmara e o Governo Federal, eles se sensibilizem para ampliar os recursos para a saúde. Senão fica só um encargo da conta, né? Senão uma lei que não pega. A necessidade de fazer toda uma organização da rede de acesso aos exames complementares, às biópsias, aos diagnósticos de certeza. Então, tem que organizar toda a rede de assistência. Quer colocar alguma coisa? Não, o que ele falou foi de extrema importância. Não adianta ter medidas e leis que contribuam para correr, porque só fica dando uma demanda que a gente vai ser obrigado a cumprir sem ter condição de cumprir. E você vê, a gente pode fazer tudo isso, mas a gente tem restrições com patologia. Para onde a gente vai mandar uma punção realizada? O patologista não vai conseguir dar essa demanda, vai sair daqui, vai para qual estado conseguir isso? Então, vai demorar mais do que 30 dias. Então, o diagnóstico não vai ficar perdido por aí. A gente tem que ver essa organização da rede, né? Primeiramente, tem que destacar que ela ainda não foi para sanção presidencial, então, assim, ainda não é uma lei finalizada, né? Mas está em discussão, ou seja, há uma atenção para essa necessidade do diagnóstico, então, né? Primeiramente, mas tem que haver uma organização e depois a lei ser aplicada. É o que a Fabiana está falando. Porque se não estiver estruturado, não adianta, que vai dar errado. E dando errado, vai cair no embate, que todo mundo, não nem faz, nem chega, porque não vai dar certo. E às vezes a ideia é excelente, mas só que ela tem que estar bem organizada. Não adianta. Então, eu vou começar aqui também a privilegiar a nossa audiência, o pessoal que está nas redes sociais, porque esse tema realmente motiva bastante a audiência a encaminhar mensagens. A Patrícia Camargo mandou via Instagram, ela pergunta o seguinte: por que não se fala, vai um pouco na pergunta que eu já te coloquei, Fabiana, por que não se fala mais em autoexame nas campanhas? Excelente pergunta. Por quê? Porque o autoexame ele pode dar uma falsa sensação de segurança para a pessoa, para a mulher. Ela pode achar, ela pode fazer examinar suas mamas, conhecer suas mamas de uma forma inadequada, não estar bem orientada e ter uma falsa sensação de segurança, que ela não tem nada e não procurar médico, não procurar assistência e, na verdade, ela pode ter alguma doença mamária. Então, é essa questão que a gente tem que evitar. A falsa segurança de que o autoexame fará o diagnóstico do câncer de mama. A mulher tem que se conhecer e assim procurar o médico qualquer alteração. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, da Débora, de Laranjeiras. Ela coloca com relação aos exames que são feitos em laboratórios, exames de imagem. Eu ouvi dizer que a mamografia pode acelerar a expansão de tumores e que não deveria ser feita todo ano por conta da radiação. Isso é uma grande polêmica, né? Afinal de contas, a gente se expõe à radiação com esse tipo de exame? A radiação da mamografia é muito pequena, extremamente pequena. Só que, se a gente fizer essas mamografias anualmente, com uma idade muito precoce, realmente já pode aumentar a chance de ter outros tipos de câncer. Na parede torácica, no pulmão, etc. Então, tem que pesar muito o risco-benefício. E também, por isso,
As campanhas do Ministério da Saúde recomendam a mamografia para 50 aos 69 anos, que é um benefício maior em relação à diminuição da mortalidade. Carlos? É importante a gente ter a sinalização que exames complementares, eles são complementares. Né? A mamografia em particular tem um protocolo no Ministério da Saúde que define o rastreamento de rotina a cada 2 anos entre 50 e 69 anos, porém prevalece a avaliação clínica. Né? Então, no dia a dia, o que é importante para a mulher? Primeiro, que ela conheça o seu corpo. Não deve haver nenhum tabu em relação à pessoa ter o autoconhecimento e o autocuidado. Em segundo, que a gente possa sensibilizar os profissionais de saúde, os enfermeiros, os médicos, para que examinem os seus pacientes. Falando o termo popular, não só a anamnese, que é a investigação, a conversa, né, mas também examinar, fazer o exame físico, né? E aí sim, no caso de uma suspeita clínica, né, que ele tenha o acesso aos métodos diagnósticos e os exames complementares necessários, né? Porque uma mulher, independente de idade, que tenha uma lesão suspeita ou alguma coisa que está diferente, eu acho que é isso que Fabiana colocou muito bem. A mulher, conhecendo seu corpo, ela vai identificar, não, tem algo diferente aqui. Né? E a partir desse diferente, o profissional de saúde ele tem que estar sensível também a ter escuta, né? Não desvalorizar aquela fala da mulher, que se tenha uma relação de confiança entre o profissional e a paciente e que a partir daí, né, o acesso, e aí é o papel nas políticas públicas das secretarias e tudo mais, o acesso aos meios que sejam indicados para aquele caso, eles estejam disponíveis em tempo adequado. Mônica? Sim, o que a gente tem que entender, a mulher, a partir dos 40 anos, ela começa a cair num declínio hormonal. E esse declínio hormonal acontece também um declínio na mama, no parênquima mamário, no tecido da mama. Então a mama, ela começa a ter um envelhecimento. O envelhecimento, ele começa de baixo para cima e de dentro para fora, se engordurando. Então a mama, a partir dos 40 anos, ela começa a se engordurar. Então, o que acontece? A mama aos 40 anos, ainda aos 40 anos, é uma mama densa. É uma mama jovem, que tem um pouco mais de dificuldade para algumas detecções. Mas, a partir daí, está começando uma decadência mamária. O tecido está começando a se engordurar, não porque a mulher está ficando gorda, e sim porque a mulher está sofrendo um processo de envelhecimento. Então, a partir daí, a mamografia ela pode ser realizada, sim. Por quê? Porque você vai ter melhoras no diagnóstico, como microcalcificações melhor identificadas, densidades assimétricas são melhores identificadas e, por vezes, até mesmo um ducto, que seria uma imagem secundária, aquilo que a gente ia pensar numa lesão secundária, que a gente podia detectar. A mamografia, a cada ano sendo feita, se numa mama que já está começando o envelhecimento, ela perde o somatório de radiação. Então, ao longo do tempo, isso não é causa de câncer de mama, nem câncer em outros órgãos. A verdade é que antes dos 40 anos é que não é permissivo. Quer dizer, não se deve. Há evidências na literatura que aumentam o risco. Deixa eu fazer uma colocação para vocês, assim, queria trazer um pouquinho antes aí desse momento que a mulher identifica que tem algum problema, assim. Me parece que temos uma cultura alimentar, de qualidade de vida e que muitas vezes a gente só vai pensar nesse cuidado com o câncer e qualquer outra doença na hora que a gente se depara com essa realidade, né? Eu queria saber com vocês, assim, antes dessa prevenção de diagnóstico, né? O que se pode fazer, por exemplo, qual é o impacto da alimentação, do dia a dia? Porque o câncer também é um resultado de uma série de intoxicações e estilo de vida, né? Como é que a gente pode fazer, o que a gente pode orientar, o que na alimentação efetivamente impacta na possibilidade de se ter câncer? O câncer ele vem aumentando a incidência por conta do envelhecimento da população, como um todo. Então, quanto mais velha a população, quanto mais velhas as pessoas, mais câncer em geral. Isso é fato. E em relação ao câncer de mama, nós podemos ter alguma prevenção, nós podemos modificar alguns fatores de risco. 30% dos fatores de risco nós podemos prevenir. Como? Fazendo atividade física, a atividade física é fundamental em diminuir o risco, mantendo a gordura corporal baixa,
mantendo o peso adequado das mulheres e uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, com vegetais, com antioxidantes, que são dos vegetais, das frutas, etc., legumes. Vou fazer uma pergunta Então, bem direta para você. Dos fatores de risco a gente pode diminuir. A gente pode diminuir em 30% a incidência. Vou fazer uma pergunta bem direta para você, Fabiana. Até um tempo atrás eu li na cartilha do INCA, colocado mitos e verdades sobre o câncer, é uma cartilha excelente para quem quiser, tem acesso no próprio site do INCA, né? Uma das coisas que é colocada lá é com relação ao açúcar. O açúcar, em várias especialidades médicas, se coloca como um estímulo ao crescimento de tumores. Até que ponto isso é uma verdade e em que medida se deve realmente controlar o consumo de açúcar e carboidratos simples para que a gente evite o crescimento de um tumor, não o início do câncer, porque isso a gente não sabe onde é que começa, né? Não, inclusive na prevenção, porque o que acontece? O açúcar está relacionado também com a obesidade, e a obesidade aumenta o risco de câncer de mama. Então, uma alimentação saudável com diminuição da ingesta de açúcar é benéfica. A gente não deve estimular o uso de açúcar. Nós devemos realmente diminuir o uso de açúcar, de sal, alimentação de alimentos processados, né? Inclusive do câncer como um todo, do câncer em geral, não só de mama. Alimentos processados aumentam o risco, o açúcar, enfim. Então, tem uma... Desculpa, Carlos, pode falar, por favor. Não, eu acho importante essa questão da obesidade, porque a gente vive uma epidemia de obesidade. Né? Não no mundo todo, mas em particular no Brasil. E é importante também haver políticas governamentais no sentido de trabalhar a questão dos alimentos que são oferecidos à população para que tenham menor teor de açúcar, menor teor de gorduras. Para quê? Porque hoje, no dia a dia, qual é a realidade do brasileiro, da brasileira e da brasileira média? A gente tem uma vida extremamente corrida, o brasileiro é urbano, muitas vezes não há um horário definido de alimentação, porque o trabalho é informal, né? Muitas vezes os alimentos mais baratos são justamente os alimentos mais calóricos e mais gordurosos. Mais processados. Né? E, além disso, muitas vezes a pessoa não consegue nem sequer se organizar em relação ao seu dia para ter um horário para fazer uma atividade física mais regular. E aí é importante, primeiro, a informação. Segundo, que a gente, ao dialogar com essa mulher, e isso começa desde a adolescência, que a gente possa, dentro da loucura do dia a dia, a gente encontrar soluções que possam melhorar essa questão da alimentação e dos hábitos de vida para que a gente possa trabalhar com a realidade. Até porque se a gente não para isso, a vida para a gente para fazer isso, né? A doença para a gente. A gente tem que entender que existem dois tipos de prevenção. A prevenção primária e a secundária. Na realidade, não existe... o que seria a prevenção primária? Aquilo que você faz para determinar para aquilo ali não acontecer. Então, assim, os fatores de risco você pode modificar para que 30% não aconteça a doença. Mas, e a prevenção secundária, o que vem assim? São meios de detecção precoce para que já apareceu e você vai ter que tratar. Então, a gente tem que saber... Deixa eu te interromper. Então, já apareceu, você tem uma possibilidade de ter... Vou perguntar para ficar bem claro. A mulher que não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma indicação, foi no médico, fez o exame, está tudo correto. Ela deve, a cada 2 anos, se expor à mamografia? Bem... Se ela não tem nenhuma Se ela não tem nada, ali. Se ela tiver acima de 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, ela vai fazer mamografia anualmente, tá? Então, depende de onde ela estiver. Isso é uma polêmica, Isso é uma polêmica. O Ministério da Saúde e o INCA recomendam, como em grandes serviços estrangeiros, também como no Reino Unido, mamografia a partir dos 50 aos 69 anos, bianualmente, porque há um maior impacto na redução da mortalidade nessa faixa etária. Com a observação que em suspeita clínica não vale esse não vale, critério, e a partir daí ela vai ter que ter acesso ao exame. Ouvir a voz do médico que está ali diante dessa mulher, acompanhando o histórico dela, se ela tem antecedentes ou não, aí enfim, o que acontece? Exatamente. Então, a gente tem o fator, a prevenção primária e a secundária. A primária, como bem a Fabiana botou, hábito alimentar, atividade física e tudo aquilo que ela vai ter que fazer. Lembrar que, quando você perguntou sobre os açúcares, o que acontece com os açúcares? Você ingere açúcar, ela vai para o terceiro espaço. O terceiro espaço é gordura. Ela se transforma em gordura. E a nível metabólico, hepático, ela se transforma em estrogênio. Esse é o grande vilão. É aí que a gente tem que estar de olho. Então, não é só, tira o açúcar que você... Não.
Tem outras reações que são reações metabólicas acontecidas a nível hepático e a obesidade. É gorda antes dos 40 anos. Vê bem, se você está obesa, você vai ser obesa se não se tratar sempre. E o risco da obesidade é a partir do climatério e a menopausa, que aumenta o risco de câncer de mama. Então, aquela menina jovem, que ela começa a modificar os seus hábitos para emagrecer, ok, ela está se prevenindo para o futuro. Essa é a verdade. Isso é importante. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo vai-se por terra, quando a gente pega 10% da população que pode ter câncer, ser hereditário. Então, se é câncer hereditário, vai tudo por terra e a gente tem que estar com um screening, com um rastreamento para essa paciente diferenciado. Então, a gente tem que saber ao certo, personalizar o tratamento, porque como é que a gente vai fazer de grande população? Grande população, existe um tipo de recomendação, porque você não vai conseguir abraçar o mundo. Mas a paciente, onde que você pode personalizar, personalização do tratamento, você tem como fazer. E isso depende só do médico. Isso depende que o médico passe essa informação, porque é isso que o paciente espera da gente. E todo mundo que está assistindo começar a pedir também isso. Eu gostaria de fazer uma colocação. A gente tem um minutinho para fechar o bloco, pode falar. Em relação à ingesta de álcool. O álcool também é um fator de risco, então a gente tem que estimular as mulheres e a população em geral a diminuir. Né, Fabiana? Exatamente, diminuir a ingestão de álcool. É muito importante. Assim como nós fizemos com o tabagismo, que conseguimos diminuir a incidência, o uso de cigarro aqui no Brasil, a gente tem que fazer uma campanha de aumentar a atividade física, são campanhas nacionais. Eu acho que isso a gente tem que começar a pensar. Se a gente prestar atenção, as mulheres cada vez estão mais jovens bebendo. E mais, isso aumenta o risco. Não há dose segura do álcool. Uma coisa que também me preocupa é o seguinte, muitas vezes há um grupo de mulheres que tem uma grande preocupação e que acessam muitos serviços com relação à questão do câncer e outras questões. E tem algumas que não vão nunca. O nosso desafio é pegar essas, alcançar essas, que nunca procuram, porque às vezes tem receio do exame diagnóstico, porque às vezes não tem acesso mesmo. Né? Então, o nosso desafio agora na saúde, não só a pública, como também na minha privada, é a gente sensibilizar. Né? Eu conheço, por exemplo, pessoas que têm, inclusive, acesso a planos de saúde e tudo, mas têm medo de procurar um ginecologista, um mastologista, ou de fazer um exame preventivo. Né? Mas por isso é importante essas campanhas, né? A campanha e mobilizar aquela que a gente não ainda sensibilizou. É fundamental. É importantíssimo que ele falou. É o que a gente está tentando fazer aqui com esse programa. Espero que ele chegue ao maior número de pessoas e mulheres, principalmente, possível. Preciso fazer um intervalo rapidinho, mas a gente tem mais informação para dar no próximo bloco. Então, a gente faz um intervalo bem rápido. Não sai daí que a gente volta já conversando sobre câncer de mama. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre câncer de mama. Com a gente aqui no estúdio do Canal Saúde, Fabiana Tonelotto, chefe da mastologia do Instituto Nacional do Câncer, Carlos Vasconcelos, assessor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro, e Mônica Travassos, mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. As estatísticas não conseguem ler as histórias de cada paciente que recebe o diagnóstico de um câncer de mama. Apoio de outras mulheres, da família e de grupos de apoio acabam sendo parte imprescindível do tratamento. Vários nomes, muitos casos e o mesmo diagnóstico: câncer de mama. O quê? Simone levou um susto ao receber a notícia. O que me paralisou. Eu falei, mas é câncer de mama? Eu só perguntei para ela assim, tem cura? Com Kátia, não foi diferente. O médico falou, sei que onde é que está o câncer? Está aqui. Valquíria, da rede de apoio Renascer, grupo de mensagem de aplicativo,
e explica que o medo do diagnóstico está atrelado ao estigma da doença. O medo do diagnóstico vem pelo fato de que a gente não sabe o que vai ser da nossa vida, o que a gente vai encarar, cada caso é um caso. Você pode passar muito bem, não sentir nada, mas você pode passar o que quase todo mundo conta. Como a mulher vai ter a sua vaidade alterada, né, porque ela vai perder cabelo, cílios, pelos, ela depois pode sofrer uma mastectomia como eu fiz, mas eu, como tive sempre muito apoio da minha família, apoio da rede de amigos, eu tive isso muito forte em mim. Depois de fazer uma mastectomia, retirada radical, ou seja, completa do seio direito, Valquíria optou por não fazer a cirurgia reconstrutora e passou a ser modelo de campanha de controle do câncer de mama. Desde então, exibe uma cicatriz como um troféu. A partir da experiência de vida dela, ajuda outras mulheres a se reinventarem após a doença. Antes, ela era secretária. Hoje, anima bares e festas como DJ de karaokê. Isso me traz gotas de cura, porque a alegria é o que faz matar células de câncer, porque o câncer se alimenta de tristeza. Vamos deixar a tristeza de lado. Simone e Kátia também fazem parte do grupo Renascer. Elas afirmam que faz muita diferença compartilhar as dores, dúvidas, conflitos com quem passa pela mesma situação. Hoje as minhas companheiras são Cabelinho do Bem, o grupo Que Tal Ser Feliz Todos os Dias, que está tendo sempre passeio, Paquetá, Museu da Manhã, né? Tem lá nosso Instagram, muito bom, Laço Rosa. Todo mês tem uma Celebrando a Vida, uma festa pra gente lá, a gente se inscreve, tá lá toda uma vez no mês, então quer dizer, isso ajuda muito, é muito bom. Chamei minha irmã, falei assim, vamos passear comigo lá fora, para mim poder, como as pessoas vão me olhar para mim. E passou perto de uma mulher com uma toquinha na cabeça, ela virou para mim e falou assim, eu também tenho câncer. Aí eu falei, então não estou sozinha. A fragilidade do corpo físico abala também a autoestima, que frequentemente está atrelada à imagem que se vê no espelho. E quando falou que caiu o cabelo, minha filha, eu bati na mesa dele, falei, pode cair tudo, eu morro com esse câncer, mas não vou arrancar meu cabelo. Ele falou assim para ela, eu falei, meu cabelo não, porque no meu psicológico, as pessoas iam olhar para mim e falar assim, ela é cancerosa. Iam rir de mim, e o meu autoestima foi para baixo. A única coisa que mexeu comigo foi eu ficar careca, eu entrei em desespero. Tanto que lá no INCA 3 a gente podia trocar de peruca. Eu entrava loura, saía morena, entrava com cabelos longos, saía Chanel. E assim, os 8 meses de quimioterapia, eu não conseguia me olhar no espelho. Meu marido nunca me viu careca em casa. Em abril, tirei a mama, mas assim, a mama nem me doeu tanto. Podia até arrancar outra, mas a parte do cabelo, para mim, até hoje eu choro. Elas contam que, em alguns casos, a família e até mesmo o relacionamento amoroso sofrem alterações. E, às vezes, quem está ao lado não suporta as dificuldades que a doença gera. Eu demorei tanto tempo para casar, entrar de noiva na igreja, aquela coisa toda, desde 15 anos que eu tinha esse sonho. Agora, meu casamento está acabando, porque meu marido não é o meu companheiro depois da doença. Simone superou a doença. Em 1 ano, eu fiz meu tratamento, eu fiz tudo e fui curada. Kátia, que teve o diagnóstico de metástase, segue com o tratamento. No nosso caso, que é metatástico, tem tratamento para o resto da vida. Estou limitada a tudo. O câncer de mama aproximou estas mulheres, mas o que as mantém unidas é a coragem de continuar a sorrir, de agradecer e apreciar a beleza das flores. Bonita a matéria, né? Assim, essas vivências sempre tocam, né? Porque são muito verdadeiras. Acho que esse contato com a finitude da vida é um impacto muito grande, né? Só vivendo para saber. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é essa informação que a paciente dá de que ela foi abandonada pelo marido, porque isso é um dado estatístico grande, né? 70% das mulheres com diagnóstico de câncer, essa semana vi uma notícia falando disso, 70% dessas mulheres são abandonadas pelos companheiros. E aí a outra paciente fala que a alegria é muito importante porque a tristeza alimenta o câncer. Qual é o peso disso tudo nos tratamentos que vocês observam lá no INCA, Fabiana? Assim, o quanto que não adianta a alimentação, não adianta o corpo estar buscando ficar sadio, se também o entorno não trouxer esse apoio para essa mulher?
Infelizmente, tem companheiros, sem maridos, esposos, namorados que abandonam realmente. Eu acho que é também um mito que o câncer de mama mata, aquele medo da finitude, da doença, do sofrimento. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso e apoiar também esses homens. É um medo e eles realmente abandonam. Agora, nós temos que fazer todo o possível para essa mulher ter um bom tratamento e um tratamento que ofereça a ela uma reconstrução, que ela tenha um mínimo de dificuldade em relação ao seu corpo, que ela tenha uma reconstrução mamária, ou imediata ou tardia, quando não possível por indicação clínica ou outros fatores, imediata, que se faça uma reconstrução mamária posterior, para que ela possa melhorar a sua autoestima, resgatar a sua autoestima. E o que a gente vê muito é que mulheres que passam por esse sofrimento, por esse tratamento do câncer de mama, depois elas renascem. Elas renascem com uma força interior muito, muito forte, com uma vontade de viver. Mulheres que eram mais quietas, singelas, elas têm uma força, elas voltam com uma autoestima elevada, com vontade de ver. Acho que foi uma prova, né? Uma prova uma prova e uma superação, é uma superação da doença. A gente vê isso com muita frequência. A mulher fica muito mais forte. Precisa, né? Agora, ampliando um pouquinho esse olhar aí, é muito difícil para a família também que está em volta, né? Ver essa mulher que muitas vezes era exatamente quem cuidava da família toda, fragilizada, muitas vezes tendo que fazer uma cirurgia para retirada da mama, enfim, é todo um processo que acaba envolvendo a família toda. Como é que a gente está hoje em termos de política pública, Carlos, para dar esse apoio também a essa família como um todo, né? Existe, você percebe, sabe, da existência de políticas que possam impactar nisso de alguma forma? Olha, mais do que as políticas públicas em si, claro que há alguns direitos previdenciários e tudo mais, mas é a questão da rede de apoio, né? E aí, quando, a Fabiana falou muito bem, quando a gente consegue trabalhar com a família, trabalhar com o companheiro, para que ele participe do tratamento e acompanhe o tratamento, a gente tem, inclusive, um sucesso na adesão da mulher ao tratamento muito maior, né? A gente tem um problema no Brasil, que é a questão principalmente assim, das pessoas que moram em áreas rurais ou áreas periféricas e que têm mais dificuldade de acesso ao tratamento, porque normalmente os serviços de referência de alta complexidade são nas capitais ou nas grandes cidades, e às vezes a dificuldade de transporte e tudo mais. Isso também faz, muitas vezes, com que o serviço que está no dia a dia, né, que é o serviço de atenção primária, de saúde da família, às vezes, não, ela está com câncer, agora ela vai para o hospital. E deixa de fazer o acompanhamento em paralelo, não só com a paciente, mas com a família toda. E isso é muito importante porque, para além daquela ida ao hospital para a sessão de quimioterapia ou até procedimento cirúrgico, tem todo o suporte que necessita ser mantido pela agente comunitária de saúde, pelo médico e pelo enfermeiro de saúde da família, para que esse atendimento, esse trabalho, ele seja no dia a dia, não em relação ao câncer, biologicamente falando, mas em relação a todo o estado clínico daquela mulher, né, e da família. Eu, inclusive, quero até relatar que às vezes acontece o contrário, infelizmente é a minoria. Ano passado mesmo eu fiz um diagnóstico na minha prática diária como médico de família de uma paciente que era sozinha, ela trabalhava como diarista, não tinha nenhum tipo de garantia, né, não tinha carteira assinada, nada, e ela vivia só. Com o diagnóstico, ela conseguiu que o ex-companheiro dela retornasse, ele assumiu o apoio a ela, os primos, parentes mais distantes, criaram toda uma rede de sustentação para que ela fizesse, mas é a exceção, né? Então, é importante, sim. E aí, o telespectador, ele também pode se mobilizar para isso. Quando a gente sabe de alguém com câncer, de mama ou outra, é importante a gente estar junto. A gente vence o estigma, né, dando espaço para a pessoa conversar quando ela quer e o respeito, né, como Mônica falou, né, para aquela pessoa, para que ela tenha aquela prova de vida e ela possa passar por isso e superar e ter a rede de apoio formada. Até porque a vida segue longa depois disso, muitas vezes. Agora, né? Uma coisa, Yasmine, eu fico vendo, sempre a gente está falando, quando bota alguns personagens para falar, elas falam sempre de mastectomia.
o câncer não significa sempre mastectomia. Ela significa também cirurgias conservadoras e grande parte dessas cirurgias conservadoras vai impactar até na sobrevida dessa paciente, que em 90 a 95% de casos, em casos iniciais, está com cura. Então, a gente tem que procurar os pacientes também onde teve o sucesso na sua detecção e sucesso naquele tratamento. Não quer dizer que mulher que fez mastectomia, ela não tenha sucesso no tratamento, mas a gente tem que mostrar o outro lado da moeda, porque o que nós fazemos aqui, de dar informação, é exatamente para pegar casos iniciais, aonde não a mastectomia nem sempre é a cirurgia final. Às vezes, uma cirurgia conservadora, a paciente vai sair muito bem. E a questão dos companheiros ou companheiras deixarem a pessoa que está no tratamento nesse momento é porque eles não são informados. Eles não têm a informação e não têm a informação que câncer não mata. Mata é o sentimento que aquela mulher vai ficar. Mas essa travessia é muito dura também, né, É Mônica? muito assim, dura. Esse dia a dia da quimioterapia, quem está passando por isso Então, sabe por isso o quanto... que eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto e conversar cada vez mais sobre esse assunto, e inclusive dos homens, né? Para trazer informação para os homens, para a família. Principalmente para esses companheiros, para eles terem mais informação, desmistificar o câncer de mama. Tem que ser feito. E saber que é um tratamento que vai ter fim, que é um tratamento que vai passar, e, sabe? E que a maioria dos casos sem cura. Então, e que a mulher pode reconstruir, que o cabelo volta a crescer. Isso é um recado ótimo para quem está assistindo a gente, né? Volta a crescer, que é um tratamento difícil, é com muita dor que a pessoa passa por ele, mas que isso é temporário. Depois tudo volta ao normal, o cabelo cresce, a vida continua e talvez fique provavelmente até melhor. Continua mau caráter, porque quem tiver que ser mau caráter nessa hora vai embora. Para não deixar aquela mulher sofrendo mais. Mas a questão é, a gente tem que desmistificar para que dê o acesso correto e a informação correta. Porque o câncer, ele não mata, ele não é fim. E se a gente pensar que o câncer mata, nós estamos morrendo todo dia, a gente vive todo dia. Só em abrir o olho a gente já está morrendo. Então não é por aí. Se a gente abrir o olho para viver, então a gente é capaz de acabar com o câncer. É isso que a gente tem que passar. Carlos? A questão da sexualidade ela tem que ser abordada, né? Porque a gente sabe que existe um tabu na sociedade para abordar isso. E também isso acontece, inclusive, com os profissionais de saúde. Mas é importante que a gente aborde, porque é o corpo que está se modificando para quem vai ser submetido a um tratamento e a sexualidade daquela pessoa vai ser afetada. Então é importante discutir com a paciente, discutir com o parceiro ou a parceira, para que, inclusive, possa colocar suas dúvidas, suas angústias, suas ansiedades, né? Porque a relação consigo mesma e com o parceiro ou parceira também vai mudar. Né? Aliás, eu queria lembrar uma questão importante. Quando a gente fala, os homens têm uma incidência baixa, mas a gente tem que pensar também nas mulheres trans que fazem tratamentos de hormonização e tudo mais, e que aí pela questão, inclusive, da exposição hormonal, que também aumentam sua situação de risco e também devem ser consideradas de forma diferenciada. Ou seja, são questões que não podem ser tabu, porque quando a gente trabalha a questão da saúde, a gente tem que pensar na integralidade e abordar o conjunto das questões que passam na cabecinha da gente. É importante trazer realmente, porque é 1%, mas há casos, né? E é também importante trazer de volta aquela primeira menção que a gente fez lá no início do programa, né? Que é conhecer o próprio corpo. Então, seja homem, seja mulher, tenha liberdade consigo próprio para poder... Qualquer alteração que o homem venha a sentir ou perceber nas suas mamas, também tem que procurar auxílio médico. E o homem também, como tem pouco tecido mamário, os tumores realmente infiltram a pele e retraem a pele com mais frequência, ou infiltram o músculo, né? Eu queria só trazer aqui uma colocação da Rogéria de Andrade. Ela fala até de um tema que a gente puxou mais no primeiro bloco, mas eu não quero deixar de trazer a participação dela, que é uma dica importante. Ela diz, eu acho necessário mencionar que para se fazer o exame de mamografia, o ideal é não fazer o exame próximo aos dias da menstruação, pois esse período o exame pode causar maior desconforto e dor. Fica sempre essa dica, a mama né? fica mais demasiada e com isso mais dolorosa. Já é um exame bem doloroso, né? Fica Fico torcendo para o dia que vão criar um Só exame menos dolorido, cause menos não, dor. Eu acredito que não, porque o que acontece? A mama, para ela sofrer irradiação, ela tem que estar num patamar de igualdade de todos os tecidos. A mama ela é feita por tecido conjuntivo, o parênquima mamário médio, tem gordura. Então, para você uniformizar, infelizmente,
você tem que comprimir para criar a mesma quantidade de irradiação em toda a mama. Porque se você deixasse a mama sem comprimir, ia ser uma quantidade absurda de irradiação. Ela toma uma irradiação menor porque ela comprime. Então, toda vez que comprime, quanto mais comprimida for, menos irradiação essa mama vai receber uniformemente. Então, infelizmente, não vai ter nada adequado para que não, pelo menos por hora. Por quê? Vou fazer a ressonância. Ressonância não vê microcalcificação. Então, eu vou fazer o ultrassom. O ultrassom não vê microcalcificação. Olha, Mônica, você está dando uma informação, eu acho importantíssima. Eu já vou ter menos raiva quando eu for fazer minha própria próxima mamografia, porque realmente... Essa compressão, ela deve ser feita para não haver movimento da mama, que também impede... Quando há um movimento na mama, perde a qualidade do exame. Então, ela tem que ficar muito comprimida. Exatamente. Exatamente. Então, a compressão, primeiro, ela é para uniformizar. Uniformizar a quantidade de radiação que vai tomar em todo o espectro da mama. Isso que a paciente tem que saber. Então, quando ela vai, ela tem que estar informada que a compressão ela é necessária para não dar muita irradiação. Agora, deixa eu trazer para vocês aqui, para o Carlos especificamente, você falou agora no início do bloco, ou no final do bloco anterior, não me lembro exatamente, mas você falou sobre regionalização, né? Assim, principalmente do acesso ao atendimento. Você percebe uma regionalização da incidência do câncer e também da sobrevida do câncer de mama no Brasil? Tem-se um mapeamento em que se percebe uma incidência maior em determinadas regiões e também a sobrevida? Na verdade, nos grandes centros, na região sul-sudeste, a gente tem uma incidência maior. Pois é. Mas isso pode estar relacionado não à questão biológica em si, mas muitas vezes ao acesso ao diagnóstico, né? A gente, se você tem locais que têm mais acesso, as pessoas têm melhores diagnósticos, mais rápidos, mais precoces, e aí as taxas, elas ficam maiores. A gente tem sempre que desconfiar quando a gente tem incidências muito baixas, porque possivelmente são pessoas que não estão conseguindo sequer diagnosticar. E a possibilidade dessa pessoa também ter uma qualidade de vida diferenciada, menos estresse alimentar na horta, no fundo de casa, tem eventualmente? Fator de risco, que nas populações urbanas há um aumento da incidência. Então, nas populações mais rurais, realmente diminui a incidência. Então, porque o estilo de vida tem a ver com a incidência do câncer de mama, aumenta o risco. Por isso que o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul são os estados que têm a maior incidência. E estados como a Amapá, uma incidência bastante baixa, 14 casos por 100 mil mulheres. Também. A gente tem a população mais envelhecida no sul-sudeste, a expectativa de vida é maior ainda do que na região norte, nordeste. O centro-oeste fica num patamar intermediário. Exatamente. Então, se eu tenho uma população mais idosa, essa população ela vai ter mais câncer. Mas está relacionado ao estilo de vida, com certeza. Com certeza, é isso, o estilo de vida e outra coisa. Vai ter pessoas que têm uma qualidade de vida melhor e vai ter, entre aspas, mais acesso aos exames. E o que a gente vê? É a distribuição mamográfica errada. A maior quantidade de mamografia está na região entre sul e sudeste. Então, vai se fazer mais diagnóstico. O que acontece com isso? As outras regiões ficam defasadas. Nós temos mamógrafos o suficiente para a demanda populacional no Brasil? Sim, mas ela está mal distribuída. Ela está na região sul e sudeste. E o que acontece isso? Vai acabar fazendo mais diagnóstica onde? Aqui. Então, o que a gente tem que emparelhar? A gente tem que conseguir fazer um rastreamento, um mapeamento da onde está realmente a necessidade. Ele bem mostrou. O que está acontecendo? Será que a nossa atenção primária não chega? Chega. Mas de que qualidade essa atenção primária ela vai chegar? Será que a gente não vai ter que falar com os nossos médicos da atenção primária como é que vai fazer o acesso para esse paciente? Porque qual é a visão que o paciente tem? Eu já vou ter dificuldade para fazer um exame e com essa dificuldade ainda vou descobrir um câncer que eu vou morrer, não vou fazer. A gente precisa lembrar que nós temos hoje centenas de municípios no país que ainda não tem inclusive profissional médico no território. Né? E isso é uma questão que está colocada, né? E aí é muito mais difícil para essas pessoas chegarem. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, por exemplo, se for comparar a situação do município do Rio de Janeiro com a região da Baixada Fluminense, nós temos municípios que têm menos recursos para poder gerir a sua saúde, né? E também tem uma cobertura na atenção primária menor. Isso sem contar que quando a paciente tem um diagnóstico, muitas vezes ela tem que se dirigir
ao Rio de Janeiro, ou numa outra região, por exemplo, a Campos, né? E isso também acontece em outros estados, o que faz com que esse tratamento seja mais caro, porque tem o transporte. Esse transporte muitas vezes não é financiado pelo poder público, né? Então, são questões que acabam interferindo no tempo, na demora, né? Porque aí um diagnóstico... Mas a alta complexidade realmente tem que ser em centros maiores, né? Sim, verdade. Porém, o papel do poder público, por meio da regulação, é garantir que haja o acesso e que esse acesso seja um acesso de qualidade e eficaz. E eu queria trazer uma colocação para vocês, assim, o câncer é uma doença multifatorial, qualquer tipo de câncer, né? Muitas pessoas vão encontrar nódulos de forma casuística, assim, vão fazer um exame para uma outra coisa e acidentalmente descobrem um câncer, né? Então, essa percepção dessa multifatoriedade é super importante, esse cuidado prévio contínuo, né? Então, assim, como é que a gente pode, para além dessa situação de estar sempre fazendo campanha, conheça seu corpo, para qualquer tipo de doença, né? É importante você perceber sintomas do que quer que seja que esteja errado, né? Para quando chegar na alta complexidade, a gente ter um afunilamento real, né? De necessidade. E aí uma telespectadora nos encaminhou aqui uma mensagem, uma pergunta que eu acho importante a gente frisar agora no final do programa. A Fernanda Bernardino encaminhou via Instagram, perguntando qual é o maior fator de risco para o câncer de mama. Se a gente fosse falar assim, maior ponto de atenção ali, Fabiana? Não, o maior fator de risco é ser mulher, né? O sexo feminino é o maior fator de risco, né, Mônica? Ser mulher, porque o câncer de mama está relacionado aos hormônios femininos, então por isso nós temos esse risco, né? O maior risco. Então é ser mulher, ter o estilo de vida. Nós temos que procurar mudar o nosso estilo de vida, fazer exercícios físicos, alimentação, manter o peso saudável, porque ele está relacionado diretamente ao estilo de vida moderno. Temos que estimular as mulheres a amamentar mais, as mulheres estão tendo filhos mais tarde, poucos filhos, tudo isso aumenta os seus riscos. Então, a gente tem que mudar a cultura mesmo, é uma cultura de ter uma vida mais saudável, de autocuidado. Exatamente, ser mulher, a primeira menstruação ser muito cedo, com uma menopausa muito tardia. É muito cedo, então, Mônica? É muito cedo entre 10 e 11 anos, que acontece muito no Brasil. Antes de 12 anos. Entendeu? Então, assim, a gente tem um período de menstruação muito longo, porque se a mulher vai menopausar aos 50, aos 51, são pelo menos 40 anos menstruando. E se essa mulher, como a Fabiana botou, engravidar muito tarde, a partir dos 36 anos, então ela ficou menstruando e fazendo alterações na mama muito maior. A mama vai ficar mais densa, ela não vai envelhecer tão rápido. Então, cada vez que a gente contribui com isso, a gente está contribuindo para o fator contrário de tudo que a gente está falando. Então, o certo... então o certo seria engravidar muito cedo. Não. Olha só, saber a padronização do nosso corpo. A gente não está conseguindo modificar ainda geneticamente nada disso. A gente tem que, com esses fatores de risco já conhecidos, a gente conseguir mobilizar. Mas eu quero fazer o curso disso, mestrado nisso, doutorado naquilo, vai ter filho perto dos 38, 39 anos. Então, ela está impactando. Eventualmente nem quer ter filhos, o que também é uma possibilidade hoje, né? Hoje em dia, a gente encontra muito isso. Não é uma ou outra. Então, a gente está contribuindo. E outra coisa que você perguntou, o que queria ajudar bastante a pessoa, a paciente, a mulher, ela saber que tem que ir ao mastologista. E ela começa essa vida sexual, ela começa a ter a mama em si, a partir dos 30 anos, ela tem que ter um mastologista. Vai ao mastologista pelo menos uma vez ao ano. Por quê? Porque ele que é o médico responsável. Se eu for na atenção primária, você vê, vai na atenção primária, se tiver alguma alteração, ele vai ser capaz de pedir os exames corretos. Você está personalizando o seu tratamento, está melhorando esse afinamento que vai ter no final. Então, assim, vai ajudar tanto com a atenção primária, quanto lá, quando chegar no mais complexidade, onde a Fabiana tem que ficar... tentando atender todo mundo, porque lá não fizeram lá atrás aquele empoderamento real da mulher. Então, a gente tem que começar a entender que a gente necessita muito do setor primário, muito. Com médicos capacitados para tal, para poder chegar lá e fazer um atendimento digno.
A gente tem que estar atrás da dignidade. Com certeza. Então, eu acho que essas campanhas do Outubro Rosa e toda essa questão de conversar sobre o câncer de mama, a gente tem que ter uma posição bem clara e uma atitude do setor público em capacitar esses médicos da unidade básica e de que eles se sensibilizem em relação à saúde das mamas, que eles tenham condições, por capacitação, por cursos e por incentivos, de fazer um bom exame clínico das mamas, de saber as indicações de mamografia, de saber como se faz o exame das mamas, quando que indica um exame complementar, enfim, fazer o diagnóstico correto. E ter a capacidade também de deixar essa mulher mais tranquila quando ela não tem nenhuma alteração e encaminhar para o setor certo, para o serviço certo quando tem alteração, quando se justifica. É a importância, inclusive, da educação. Né, em que a gente tenha uma formação profissional médica, de enfermagem, em que a gente possa ter um profissional que vai depois entrar no mercado de trabalho, seja público ou privado, que esteja sensível, que examine a mama numa consulta clínica de rotina, que uma enfermeira que também faz os exames de prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama, ela também possa estar identificando uma situação e encaminho para o médico complementar esse diagnóstico e pedir exames complementares, né? Ou seja, que a gente tenha um sistema desse sentido. E, na população em geral, que essas questões que a gente aborda nas campanhas, elas façam parte, inclusive, dos currículos escolares. Que a gente possa, por exemplo, no ensino médio e também, inclusive, no ensino fundamental, a gente ter as questões do câncer para desestigmatizar. Né? Conhecido, que né? a gente possa ter... caminhando para o final do programa, preciso os principais sintomas, isso, né? E assim, como a nossa população, a expectativa de vida está cada vez maior, que a nossa população está envelhecendo, cada vez mais nós vamos ter mais cânceres. Câncer em geral e câncer de mama também. Então, a gente tem que se preparar como sistema de saúde e como pessoas, como mulheres, temos que se preparar para essa realidade. Vamos torcer para isso não ser uma realidade futura, para a gente não ter um número cada vez maior, apesar... Eu estou entendendo que você está falando em termos estatísticos, sim, né? Sim. Mas ouvindo vocês agora, me parece que a gente tem que falar de saúde para evitar o câncer, ou seja, não falar somente do tratamento que vem quando a doença já está instalada, é falar da saúde, é falar da alimentação, da prática de exercícios, de evitar o estresse e de pensar isso como uma saúde como um todo, né? Que o corpo estando saudável, ele vai poder inclusive lidar com fatores de risco do câncer e poder eliminá-los e poder dar uma sobrevida com qualidade para quem está envelhecendo. A população está envelhecendo, é preciso estar atenta a isso. Quero agradecer muitíssimo a vocês. Acho que a gente fez um trabalho aqui hoje, um programa de serviço mesmo, de conscientização, de informação, e acho que é isso que muda o panorama futuro, acima de qualquer coisa, né? Tudo. Muito obrigada por esse serviço prestado aqui hoje. Foi um prazer conversar com vocês, gente. Muito obrigada pela oportunidade. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Você pode rever essa conversa ou compartilhar esse programa. É só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. E a gente tem um encontro na próxima semana. Eu te espero. Até lá.